queridos amigos telespectadores. É com alegria e satisfação que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um singelo programa com um espaço para o Espiritismo na televisão. Nossa intenção é levar até você a linda doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, e que ela vem reviver Jesus. Este nome Lenho Verde é uma homenagem a Jesus, que quando estava condenado, subindo ao Gólgota, encontrou mulheres chorando e ele disse: não chorem por mim, chorem por vós mesmas. Se fazem isso com o lenho verde, que farão com o lenho seco? Então Jesus se chama de lenho verde, um espírito de altíssima envergadura, cheio de seiva, cheio de paz, cheio de luz, cheio de amor. Então nós estamos aqui para homenageá-lo e levar conforto a todos os corações que possam vir a nos ouvir. Pedimos licença para entrar na sua casa e que, se você quiser, pode acompanhar a leitura, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou vir a conferir depois. Os nossos convidados são todos trabalhadores da doutrina, estudiosos da doutrina, que procuram levar até você o entendimento da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente até engasga para falar, de tanta emoção. O nosso convidado é o Fábio. O Fábio aceitou participar do grupo de expositores do Lenho Verde. Então nós estamos aqui, mais uma vez, para levar a você o capítulo 1, o tema de hoje, Eu Não Vim Destruir a Lei. Fábio, esse capítulo, qual a importância dele ser o primeiro desta obra, Fábio? Muito bem observado. Olá, amigos, espectadores do Lenho Verde, espíritas, simpatizantes com a nossa doutrina. Olá, Josiane, obrigado pela presença, pelo convite de mais uma vez poder estar aqui. Muito boa pergunta, e essa pergunta eu até respondo, porque ela tem realmente uma importância fundamental, no capítulo 1. E eu respondo com aquilo mesmo que você respondeu, até para o nosso amigo telespectador em casa: reviver Jesus. Eu acho que, como o Espiritismo tem essa proposta de reajustar aquilo que estava desajustado, segundo a citação do Espírito da Verdade, acredito que o capítulo 1 seria isso: começar a reviver Jesus. De que modo? Segundo mesmo o título colocado por Allan Kardec, Eu não vim destruir a lei. Que é uma preocupação que Allan Kardec teve em atender às premissas do Espiritismo em relação ao cumprimento das revelações. Allan Kardec mesmo, segundo os Espíritos, eles falam que quando a humanidade está num ponto de preparo, Deus coloca outros deveres e faz então novas revelações. Então a importância desse capítulo, acredito, seja realmente reviver Jesus segundo a doutrina dos Espíritos, que seria considerada a terceira revelação. Mas de que modo o capítulo 1 se propõe a reviver Jesus? Nós podemos fazer essa pergunta se você, amigo telespectador de casa, espírita, já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, já começou pelo capítulo 1, de que modo isso revive Jesus? Então nós temos que fazer algumas considerações que são sempre bem-vindas para que nós possamos entender sempre Jesus de acordo com a doutrina dos Espíritos. Então Jesus, segundo os ensinamentos que ele nos propôs, nos ensinou com o seu exemplo, nós podemos observar que ele ensinava para a época, e o uso da linguagem que ele fazia era de acordo com os elementos da época. Isso é fundamental em relação às parábolas, às histórias, aos ensinos. Então nós novamente falamos que Jesus era judeu. Jesus era judeu, viveu no meio dos judeus e compartilhava dos costumes judeus. Neste ponto dos judeus é que nós temos que fazer algumas observações em relação ao porquê que Jesus veio dizer que não veio destruir a lei e nem os seus profetas. Porque quando Jesus fala sobre a lei e os profetas,
ele não está falando daquilo que ele ensinou. Ele estava se referindo àquilo que foi ensinado. Então, o que foi ensinado? Então, quando Jesus fala em relação à lei e os profetas, ele está falando sobre o código de conduta do povo judeu e todos aqueles que serviram anteriormente a Jesus para o seu modelo. Então, o código dos judeus, o código de conduta dos judeus é a Torá. O que é a Torá? A Torá é um conjunto de 5 livros que compõem a nossa Bíblia, que começa lá pelo Gênesis, pelo Deuteronômio, que conta toda a história do povo judeu desde a casa de servidão, que nem fala assim, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da casa de servidão do Egito para lhe entregar a terra prometida. Então assim, todos esses livros dizem respeito à questão de conduta do povo judeu, porque nessa questão em que Deus tira o povo dali, da casa da servidão, do Egito, para uma terra prometida, ele ensina através de Moisés aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é da vontade do Pai, em que nós temos os 10 mandamentos, né, os principais 10 mandamentos. Então, né, existe esse ensinamento. Né? Então, sim, a Torá e todos aqueles que serviram como seu modelo. Então, Jesus veio dizer estas palavras e diz assim, por que ele disse isso também? Porque naquela época, Jesus, ele, como um espírito, segundo a doutrina do espírito, ele reencarnou numa época em que existia muita divisão em relação aos ensinos e em relação às interpretações dessa Torá. Então, como é que a gente pode colocar assim? Existiam várias facções, e nós, quem é espírita, entende assim, que existiam, quais eram as principais facções? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios. Então assim, todas elas faziam uma interpretação e todas elas tiravam um pouco, né, a respeito dessa Torá. E nessa época tinha uma interpretação já um pouco apropriada para cada facção. Então Jesus veio dar com essa mensagem, ele veio dizer um recado de 2 maneiras. A primeira delas, como ele fala, não penseis que vim destruir a Torá e os seus profetas, mas eu vim cumpri-la. Ele quis dizer o seguinte, não pense que eu vim derrogar alguma coisa, porque eu não vim, eu vim cumprir. Isso para o povo. E para as facções que já tinham um entendimento a respeito dessa lei, dessa Torá, ele veio dizer que ele veio cumprir. Ele veio reharmonizar aquilo que tinha sido cortado por um interesse próprio. Então, com isso, ele veio fazer o quê? Ele veio deixar, para a época em que ele estava encarnado, ele veio deixar a harmonia da vontade de Deus, novamente, que tinha se perdido, e veio deixar ainda um outro mandamento que esse se estende até hoje, que os espíritos, segundo o espiritismo, né, transmitido por Allan Kardec, agora é construído, que é o amar o próximo como a si mesmo, que é o maior ensinamento que ele deu exemplo. Então eu acho que o capítulo 1, num primeiro momento, a gente pode entender dessa maneira como ele revive Jesus. Ele revive Jesus por quê? Porque ele mesmo dá o primeiro recado quando ele chega. Não penseis que vim destruir a lei e os seus profetas, mas eu vim cumpri-lo. Quer dizer, nesse ponto de partida, ele já assume toda a responsabilidade para si mesmo em relação daquilo que ele vai começar a realizar como uma continuidade na construção da obra, que é a vontade de Deus para com os homens na terra. Então, Jesus, em relação à lei, em relação à Torá, como ela pode ser entendida, né? Os textos gregos, eles falam, nas traduções, eles abordam a lei, a linguagem da lei, e que o Ocidente conhece muito essa questão, não vim destruir a lei e os profetas. Mas o Oriente, da onde nasceu esse ensinamento todo, ele entende como a Torá. Então, a Torá, o que é a Torá? A Torá é, como eu falei, o conjunto de 5 livros. E como é que era passado? Isso era sempre passado de verbo a verbo. Isso nunca foi escrito, isso nunca foi estudado, isso era sempre colocado assim para os sacerdotes, né?
Ela era ensinada de verbo a verbo, assim, era o pai para o filho, o pai ensinava toda a Torá para o filho, né, todas as letras. E existe uma outra consideração que Jesus fala, né, também assim, hão de passar o céu e a terra, mas não hão de passar as minhas palavras. Nenhuma palavra pequenininha será retirada até que tudo se cumpra. Ou seja, o texto do Oriente, os textos judaicos, eles falam assim, não penseis que vim destruir a Torá e seus profetas. Hão de passar o céu e a terra, mas não há de ser tirado um iurde da Torá sem que as minhas palavras se cumpram. O que é o iurde? O iurde é a menor palavra do alfabeto hebraico. Então Jesus, ele mais uma vez, ele já faz uso das linguagens fortes, como ele usava, né, para dizer que, segundo a vontade de Deus, vai passar o céu e a terra, mas não vai passar uma só coisa que não seja da vontade de Deus. Por quê? Eu acho que é a questão mais importante de reviver Jesus, ou da questão do capítulo 1. Mostra-se a vontade de Deus expressa nas ações de Jesus e também nas ações daqueles que o antecederam. Abraão, Moisés, Jacó e todos os profetas, Isaías, assim por diante. É interessante isso que você comentou, porque o povo hebreu se dividiu, né? Então dali surgiu os judeus, os fariseus e, se não me engano, são 12 tribos. E quando Jesus diz eu não vim destruir a lei, realmente, se você observar Moisés com os 10 mandamentos, Jesus ele não contradiz nenhuma dessas regras, nenhuma dessas leis. E interessante muito bem que o Fábio colocou. Ele vem e diz assim, não passará um jota, tudo será cumprido, não passará um ponto, não passará um jota, porque tem algumas traduções, né? Então, se você for conferir, Mateus 5, 17, 18. Então, confira para você ver que Jesus está dizendo que ele não veio destruir nada, que ele veio cumprir. E nós dizemos mais, ele veio complementar. Exatamente. Né? Porque quando ele diz assim, amarás a Deus e ao próximo, ele está fazendo uma referência também do Antigo Testamento e está ampliando a lei. Né? Porque quem ama o próximo e ama a Deus não mata, não rouba, não trai. Né? E os 10 mandamentos, ele começa dizendo, né, que eu sou Deus, então terá só um Deus. Nos 10 mandamentos aqui não fala em amor. Né? Não fala em amor. Depois tem outros livros que daí citam a questão do amor. Então, achei muito boa essa sua colocação. E eu te pergunto o seguinte, dentro desse contexto a qual Jesus veio cumprir a lei, né? O Espiritismo, ele vem cumprir Jesus. E ele vem reviver Jesus. Quando a gente fala Espiritismo, não são os espíritas, né, Fábio? Porque os espíritas, às vezes, se enganam. Somos humanos e, às vezes, nós cometemos erros, mesmo conhecendo a lei. Como é que o Espiritismo revive esse Jesus, Fábio? Justamente, essa questão que você colocou, até para o amigo espectador, o simpatizante, né, é preciso entender realmente essa questão. Assim, o Espiritismo não é o espírita. O Espiritismo, ele é algo mais profundo. O Espiritismo, ele é algo, é como mesmo até Kardec coloca, até os próprios espíritos na codificação, que ele é uma luz. Que sentido que é uma luz? Ele é um esclarecedor. O que é um esclarecedor? Ele é uma ideia que ele entra na mente da pessoa e ele esclarece segundo aquilo que a pessoa precisa. Então, essa pergunta que você colocou sobre Jesus, né, sobre o Espiritismo... Como é que ele vem reviver? Como é que ele vem reviver? Porque assim, existe uma consideração que Jesus mesmo falou quando estava encarnado e que o Espiritismo faz a menção de reforçar. E essa não é uma parte que diz respeito a essa parte que nós estamos discutindo, mas é uma parte mais próxima do desencarne dele na cruz, que ele fala assim, eu vou ao Pai e vou orar por vocês e vou pedir para que Ele mande para vocês o Espírito da verdade e esse vai ficar com vocês todo o tempo e esse Espírito ele vai lhes ensinar todas as coisas.
Então, o que seria o Espírito da Verdade, né? Esse Espírito da Verdade nada mais é que é o movimento espírita, na verdade, não o movimento espírita encarnado, mas é o movimento dos espíritos, da manifestação deles para com os encarnados, dizendo que explicando, na verdade, a importância fundamental do amor. Como diz ali no Advento do Espírito da Verdade, né? Da lei do amor. Ele fala assim que o Espírito veio resgatar a matéria. A matéria veio resgatar o Espírito. Então, a carne veio resgatar o Espírito. Ou seja, esse movimento espiritual veio fazer com que os espíritos encarnados fossem resgatados das questões da matéria e pudessem, pelos espíritos, serem ensinados a respeito daquela lição que Jesus deu há mais de 2000 anos atrás. Então, acho que é nesse sentido que os espíritos e a revelação, que é a terceira revelação, né? A terceira revelação, que é o Espiritismo, vem fazer com que isso tudo que Jesus disse seja entendido, seja devolvido novamente a importância que teve e que possa ainda, praticado pela pessoa que recebe esses ensinamentos, ter o seu resultado efetivo. Interessante, né? A gente estudando a doutrina, né, Fábio? Tem uma frase muito interessante do Espírito de Verdade que ele diz assim: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, eles mandam nós, espíritas, estudar, né? Eles nos mandam nos amar. Mas às vezes nós temos dificuldade de nos amar, porque nós temos dificuldade até de nos respeitar. Imagina de nos amar, né? Fraternalmente, como Jesus nos ensinou. Então, quando é colocado para nós espíritas para estudar, é para que a gente comece a internalizar o processo e depois praticar o processo. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, nós começamos a ver o quão maravilhoso ele é. E para isso você não precisa ser espírita. O Espiritismo vem trazer uma maneira diferente de você estudar Jesus. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Eu vi uma entrevista de Augusto Cury, que não é espírita, que ele diz assim: eu comecei a acreditar em Deus depois que eu fui estudar e conhecer Jesus. Então você veja quão maravilhoso é Jesus, é esse mestre que veio trazer a nós um caminho de luz, de paz e de amor para voltar a Deus, que ele é tão fantástico que ele chega a ser apaixonante, né? Mas não Jesus pessoa. E é isso que nós, na doutrina espírita, tentamos colocar para as pessoas que vêm conhecer a doutrina espírita, que o espiritismo em si ele não é uma religião, como nós já fizemos programas sobre isso, mas ele tem um aspecto de religiosidade por ligar com Deus. Que era isso que Jesus fazia, um aspecto de religiosidade para ligar-se com Deus. Porque, às vezes, algumas religiões tentam colocar Deus e Jesus dentro de uma forma e tentam colocar Jesus como um único modo de ser visto. E às vezes isso provoca atrito entre as pessoas. Então, nós tentamos colocar para que Jesus seja vivido, né? Seja estudado. Eu acho que essa questão que você colocou eu acho que é o maior benefício da pessoa que entra em contato com o Espiritismo, vivido, né? O Jesus vivido. Porque como a gente tinha conversado, né? O Espiritismo, a gente não para quem entra em contato com a sua ideia, para quem entra em contato com as suas impressões internas que causa, e depois nós começamos a entender né? A pessoa entra em contato e começa a gostar porque ela toca a pessoa, ela toca o coração da pessoa, né? Ou toca o coração ou toca a mente, mas ela tocando um ou outro, ela faz com que a pessoa comece a se mexer para buscar cada vez mais a entender. E eu acho que essa questão começa a ser vivida, e essa vivência é que nos leva a cada vez mais querer entender Jesus. E quanto mais nós buscamos entender Jesus dentro dessa óptica, uma óptica verdadeira, uma óptica sóbria, uma óptica lúcida de um espírito que tinha sim
um grande coeficiente divino, né? Tal pelos milagres que fez, tal pelo amor que ele espalhou, mas que viveu dentro dos nossos, numa época encarnada. Ele viveu todas as vicissitudes que nós vivemos, né? Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi abandonado, ele sofreu todas as vicissitudes de alguém que viveu como nós estamos vivendo no mundo. Ele viveu uma vida encarnada como nós estamos vivendo. Então eu acho que é isso que faz com que seja realmente, como você colocou, chega a ser o ponto apaixonante, né? Nós, para quem entra em contato com o Espiritismo, nós não conseguimos ter uma outra palavra, porque se nós falarmos que é uma religião, nós a diminuímos. Se nós falamos que é uma ciência, nós explicamos do modo completo. Se nós falamos que é uma filosofia, nós apenas entendemos uma parte, mas por isso que nós só conseguimos achar dentro da nossa palavra pequena a palavra doutrina. Porque é a única palavra que pode abranger tudo aquilo que o Espiritismo é em relação àquilo que nós estamos vendo com os olhos. Mas quando nós começamos com o Espiritismo, sentir com o coração ou raciocinar com a mente, nós começamos a observar que é algo muito maior do que né, do que nós poderíamos imaginar. Interessante que Casimiro Cunha traz no livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, ele traz uma poesia muito linda, mas a primeira estrofe da poesia, ele diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É fascinante que ao mesmo tempo que ela é simples, né, porque ela é fácil, ela é grandiosa, como Jesus. Então, se a função é reviver Jesus, né, estamos conseguindo, mas, como nós dissemos, pelas obras. Os espíritas são falhos. Não julguem a doutrina espírita pelas falhas dos espíritas, porque nós ainda nos irritamos, ainda nos iludimos, ainda deixamos que as paixões terrenas invadam nosso coração, ainda somos muito materialistas. Então, isso é o quê? O começo de um reconhecimento do que nós somos. Então, quando Jesus ele fala que não veio destruir a lei, é porque Moisés trouxe um aspecto da questão divina, que era a justiça e os 10 mandamentos. Jesus, ele vem complementar e ampliar, digamos assim, né? Então, ele vem trazer o amor fraterno, que foi rejeitado por nós. E o Espiritismo, ele vem reviver isso que muitas vezes nós também rejeitamos. E quando nós falamos em ciência e religião, nesse capítulo, no item 8, né, o que traz ali para a gente dessa união com a ciência, Fábio? Porque eles nos colocam aqui a ciência da religião. Justamente. Esse é um ponto importante. Como nós temos um comentário assim, que se nós optamos por ciência ou religião ou filosofia, nós diminuímos um tanto quanto. Mas só pegando o gancho dessa que você colocou em relação ao Espiritismo e aos espíritas, né, o Espiritismo e o espírita está como Jesus para com os apóstolos. Né? Então, assim, Jesus era mais Deus e os apóstolos eram mais os espíritas. Então, assim, os espíritas são, né, alguns andam sobre as águas, alguns fazem os seus feitos, né, mas a maioria de nós, quando a questão aperta, como, né, Jesus foi crucificado, todo mundo abandonou. Né? Foge, né? Trai muitas vezes a doutrina. Então, assim, é bem colocado isso para você, assim, não confunda o espiritismo com os espíritas, porque os espíritas são os discípulos, na verdade, né? Estão com os discípulos de Jesus, com as suas imperfeições, com as suas perfeições, com os seus graus de adiantamento, mas com aquilo ainda a se cumprir, a se construir dentro da doutrina dos espíritos, né? Em relação a essa questão da ciência e da religião, né, é importante a gente ressaltar, porque da Torá até aqui, os movimentos de entendimento em relação a Deus e a Jesus criaram uma certa lacuna, que não se entendiam entre um e outro. Então, a religião procurava explicar Deus e a Jesus e os deveres de acordo com uma óptica, e a ciência desprezava a maioria delas. Então, assim, o Espiritismo ele vem de uma maneira muito mais sóbria, com ideias bem lógicas e, segundo
a sabedoria de Allan Kardec didaticamente colocada, vamos dizer assim, fazer uma ligação entre a ciência e a religião, né? E nesse ponto existe o quê? Existe, como até a gente tinha conversado anteriormente, né? Os espíritos, eles vêm se manifestar na vida da gente para nos nortear para o caminho que Jesus veio nos dar como ensinamento desde aquela época em que ele estava encarnado. Então a ciência tem, segundo o Espiritismo, essa questão de poder instruir mesmo, como você colocou, em relação à existência do espírito, né? A existência das leis que regem o contato do espírito que já desencarnou para com aquele que ainda está encarnado, né? E assim, dentro dessa explicação científica, realizar o produto que é religar o homem para com Deus, que é o sentido da religiosidade, né? Até a gente costuma dizer, né, que o Espiritismo tem uma fé raciocinada. Então, no Livro dos Médiuns, por exemplo, você começa a estudar como é que se processaram os fenômenos que Jesus praticou. Como é que eles funcionaram? Como é que ele foi feito, né? Então, é uma coisa maravilhosa? Sim, é uma coisa maravilhosa. Não é qualquer um que pode fazer. Por quê? Porque era preciso atrair as pessoas pela curiosidade. Era preciso atrair as pessoas sofridas com as suas doenças para que elas fossem curadas e sentissem um conforto que é estar com Jesus. Então, dentro da doutrina espírita, nós vamos compreendendo esses aspectos e relacionando com a ciência atual. Inclusive, Allan Kardec, ele é muito sábio em dizer que muitas coisas serão comprovadas pela ciência. Fábio, eu quero agradecer que você veio, né, dedicar seu tempo, né, estudar, trazer isso aqui para nós. E para você, querido amigo que está em casa, procure conhecer. Você vai se apaixonar pelo Espiritismo. Fiquemos todos nesta paz. Que assim seja.